E estamos ao vivo no nosso segundo encontro da imersão Mercado Americano. Se você está chegando aqui agora, já deixa aí nos comentários aí de qual região que você está acompanhando a gente, se você é corretor de terceiros, se você é corretor de lançamentos ou se você é de algum outro mercado. E aproveita também para você poder compartilhar essa nossa aula nos seus grupos aí do WhatsApp para chamar mais pessoas para poder assistir. Quem sabe você pode ajudar outras pessoas que nem eu estou te ajudando aqui agora também. Beleza? Bom, então vamos começar aqui já então, para a gente não perder tempo, que hoje a aula é bastante grande. Antes da gente começar, eu só vou dar um briefing aqui sobre o que aconteceu ontem na nossa aula, tá? Talvez se você perdeu, depois que acabar aqui, você dá uma corridinha lá, para você pegar um pouco do conteúdo da aula de ontem, até porque eu não sei por quanto tempo essas duas aulas vão ficar aí disponíveis, tá bom? Então vamos lá, na aula de ontem eu mostrei para vocês mais ou menos como é que os corretores americanos eles estão fazendo para gerar negócios, e também eu expliquei o porquê que eles não estão mais utilizando nem o Facebook nem o Instagram para gerar tráfego, né? Ou seja, aqueles anúncios patrocinados. Eu expliquei tudo o que está acontecendo lá na linha do tempo, enfim, o amadurecimento da internet. Então tá tudo explicadinho na aula passada lá. E na aula de hoje, eu vou explicar para vocês, ou vou mostrar para vocês qual é a diferença principal entre como os corretores americanos estão fazendo ou fazem para fazer captação de imóveis e como que hoje acontece no mercado brasileiro. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma breve apresentação. Talvez você esteja chegando agora aqui, não me conheça ainda. Eu sou o Lindenberg, tenho aí quase um pouco mais de 12 ou 13 anos de mercado imobiliário. Já passei por todas as etapas aí dos cargos possíveis dentro da corretagem, já fui corretor, coordenador, já fui gerente, já fui superintendente e diretor de vendas. Todos esses cargos que eu passei, todos eles foram com muito sucesso, pois todos eles eu fui campeão de vendas. E a minha especialidade na época era conseguir montar grandes equipes em um pequeno espaço de tempo, e que essas equipes conseguiam ter bastante resultados. O que aconteceu depois disso foi que quando as houses começaram a criar seus corpos de vendas, começaram a criar formas, algumas pessoas me chamaram para poder dar algumas consultorias para mostrar como é que eu fazia, né, para criar grandes times focados, times que conseguiam ter resultados, se eu podia ajudar essas houses aí a fazer essa estruturação durante esse processo de montagem de equipes. E aí eu percebi que existia um grande mercado para mim poder atuar, me afastei diretamente das vendas e comecei a entrar nessa parte mais educacional. E nos últimos 18 meses, nós fizemos mais de 60 treinamentos presenciais nas maiores empresas do setor imobiliário aqui de São Paulo, tanto house quanto nas imobiliárias. E o que aconteceu? Por que essa imersão do mercado americano? Mais ou menos aí em maio, eu me afastei um pouco, resolvi parar um pouco para buscar novos conhecimentos, para me atualizar, que isso faz parte, né? E eu queria entender aí como é que a gente poderia melhorar aí o fluxo de vendas pela internet. E aí eu fui fazer o seguinte, eu fui estudar com quem realmente criou todo o negócio, que são os americanos. Então eu entrei numa imersão de 90 dias, e eu fui estudar todo o mercado de vendas online americano. E aí, obviamente, tudo que eu pude descobrir lá, conforme eu falei na aula de ontem, eu acabei indo olhar lá como é que estava funcionando o mercado imobiliário americano. Então, o que acontece? Essa imersão é a junção da experiência que eu já tenho, de tudo que eu aprendi lá, das estratégias e dos insights que eu peguei do mercado de vendas online, junto com o mercado americano, e a gente vai fazer aqui como se fosse como posso dizer isso aqui? É um intensivão, aí um misturadão de tudo, e eu vou te colocar aqui algumas estratégias que, se eu estivesse hoje como corretor ou como gestor de equipes, eu faria para minha empresa e para os meus corretores. Beleza? Bom,
Não sei, o nosso chat hoje também eu não consigo ter o retorno aqui do chat, do nosso telão. Não, enfim, o software deu algum pau aqui, eu não consigo ver. Mas, se você quiser interagir com a gente aqui ao vivo, manda sua pergunta aqui que a gente vai conseguir acessar aqui. E aí, assim que possível, eu vou conversando com vocês aqui. Beleza? Fechado? Então, vamos lá então começar o nosso segundo dia de imersão do mercado americano. Bom, vamos lá. A aula de hoje eu vou falar para vocês duas partes. Primeira, como que os americanos fazem para fazer a captação de imóveis. Vou fazer um paralelo como é que funciona no Brasil. E depois eu vou fazer aí, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar funis automáticos para não só gerar captação de imóveis, mas como gerar captação de clientes para fazer seus fechamentos ali. Então vamos lá. Como que os corretores americanos fazem captação de imóveis? Vamos lá. Se eu te contar, na verdade, que o corretor americano ele não se preocupa em fazer captação de imóveis, vocês acreditam? Eu vi isso de perto e eu fiquei basicamente, como posso dizer, surpreso. Porque o foco dos corretores americanos não é fazer captação de imóvel. O foco é gerar negócios. O foco deles é ampliar sua rede de relacionamento e rede de network. Eles não têm preocupação nenhuma em fazer a captação de imóveis. E eu vou explicar o porquê, como é que funciona lá a dinâmica do mercado americano. Vamos pegar aqui duas situações aqui, o corretor A e o corretor B. O corretor A tem uma grande rede de relacionamento, de network, e alguém dessa rede decide vender uma casa. O que ele faz? Vou falar com o meu corretor, e aí eu vou colocar, eu vou pedir que esse meu corretor coloque a minha casa para venda. Então, esse corretor faz a captação desse imóvel. Detalhe, tá? Ele vai ser o único corretor responsável pela captação do imóvel. Nos Estados Unidos, não tem essa de o cliente colocar lá em uma, duas ou três, quatro imobiliárias ou na mão de vários corretores. É apenas um. Por que que isso é feito? Porque lá existe um sistema ou um software, uma plataforma chamada MLS, eu acho que deve ser assim que pronuncia. E o que acontece? O corretor vai lá, faz as fotos, faz o vídeo, enfim, faz a captação do imóvel, ele leva essa captação para a imobiliária dele. Assim que ele coloca no sistema, automaticamente esses dados vão também para essa outra plataforma. E essa plataforma, que eu falei para vocês agora, qualquer corretor de qualquer empresa lá de Orlando ou de qualquer região dos Estados Unidos, ele vai ter acesso a esse imóvel. Então, se eu sou corretor e eu acabei de entrar agora no mercado, o que eu vou fazer? Você acha que eu vou captar imóvel? Não precisa, porque já tem um monte de imóvel. A qualquer imóvel de qualquer região, esse corretor B vai ter acesso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar meios de conseguir atrair pessoas para conseguir fazer minhas vendas. Ou seja, as casas já estão lá, tudo captado, já está tudo no sistema, mesmo que não tenha sido ele que fez a captação. Nos Estados Unidos, você pode vender qualquer imóvel de qualquer região, desde que você esteja ali cadastrado no sistema. Então vamos lá. Como é que funciona esse caso aí? Corretor A, ele vai ser o detentor dessa chave. E o legal é que lá nos Estados Unidos existe uma caixa, chama softbox, alguma coisa do tipo assim. Essa caixa, ela fica atrelada a essa plataforma, MLS, alguma coisa assim, se eu não me engano. Como é que funciona isso? Esse softbox tem uma trava. Então o corretor A, que fez a captação do imóvel, ele pega essa chave, coloca nessa caixinha, ele trava essa caixa, coloca na porta ou na janela da casa do que ele captou e ele vai embora. O corretor B, ele vai achar um cliente que tem interesse em visitar aquele imóvel. O que ele faz? Ele vai até o imóvel, como ele tem também o cadastro nessa plataforma, ele pega lá o QR Code, né, aponta lá para essa softbox, a softbox vai destravar, ele vai ter acesso à chave e vai entrar para visitar o imóvel. Eu sei que talvez você deve estar pensando assim, caramba, os caras vão tomar a bola nas costas, e aqui no Brasil isso não funciona. E eu sei que não funciona, mas lá funciona muito bem. Tanto é que o corretor que fez a captação do imóvel, ele tem acesso ao sistema e ele sabe quem são os corretores que foram lá
visitar o imóvel ou foram os corretores que pegaram a chave do imóvel. E aí, mesmo que o corretor B não tenha a captação do imóvel, ele pode levar o cliente para visitar o imóvel, ele volta para a imobiliária, ele fecha o contrato, coloca a venda no sistema e automaticamente a comissão ela também é repassada para o corretor que fez a captação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o corretor americano ele não se preocupa em fazer captação de imóvel, ele nem faz captação de imóvel. O foco maior dele é exatamente gerar negócios, aumentar sua base de network, fazer venda. Como é que é aqui no Brasil? O corretor acabou de entrar, vai para uma imobiliária e ele vai lá ter que ir para a rua, bater perna para conseguir fazer captação de imóvel. Aí ele vai lá visitar o imóvel, tirar foto, um monte de coisa, enfim, traz para a imobiliária dele, põe no sistema, do sistema vai para o portal, aí vai para um anúncio, e aí ele vai esperar entrar um cliente para conseguir ter ali, gerar um lead, para conseguir ver se esse cliente é bom ou não, para poder levar lá para visitar o imóvel. A grande diferença disso, que aí para mim eu acho que é uma coisa bem importante, a grande diferença é isso, ele traduz isso aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Tempo médio de venda. Enquanto nesse processo que eu te mostrei sobre o corretor americano, enquanto o tempo médio para ele conseguir gerar novas vendas é um ciclo de 20 dias, ou seja, a cada 20 dias ele consegue fazer uma venda. No Brasil, agora eu vou ser bem otimista, tá? No Brasil a gente fala em média de 90 dias. Média. Porque eu sei que tem corretores que ficam aí 180, 120 dias sem conseguir fazer uma venda. Porque por causa desse processo que é muito moroso. Porque você imagina, corretor no Brasil, o cara entra no mercado, o cara não tem carteira, não conhece nada, ele tem que ir para a rua captar imóvel. Aí ele traz o imóvel para a imobiliária, vai para o portal, aí ele espera um cliente entrar, e aí o cliente entra. Talvez aquele cliente não seja um cliente qualificado, porque né, na verdade a plataforma te traz qualquer cliente, e algumas até te enganam, na verdade, né? Algumas elas começam a pegar o mesmo cliente e vai repassando para quem assinou lá o portal. E pior, em alguns casos, quando você consegue captar um cliente bom e você leva para tentar vender o imóvel, aquele imóvel ele já foi vendido para uma outra empresa. Aí você começa tudo de novo. Então esse processo de venda do corretor brasileiro, principalmente de terceiros, por meu ponto de vista, ele é muito moroso, precisaria ser um pouco mais ágil. E aí vem o pior. E o pior é por esse motivo que eu acredito que várias empresas, aí eu estou falando de empresas grandes, empresas menores, enfim, é por esse motivo que o turnover, né, ou a desistência do mercado ele é muito grande. O foco hoje de alguns gerentes e alguns RH de algumas empresas é o foco, parece que virou headhunter, é contratação. Por quê? Ele precisa colocar uma leva de pessoas ali dentro e torcer para algumas dessas pessoas ficarem mais de 3 meses e, pior ainda, torcer para que essas pessoas possam conseguir gerar vendas. Então, o trabalho hoje de uma empresa, do setor imobiliário, do RH ou do gerente, é fazer o quê? É conseguir atrair o maior número de corretores possíveis para que alguns desses corretores consigam fazer uma venda e permanecer no mercado. E é por isso que existe hoje um grande número de corretores que entram e desistem do mercado. Óbvio, o cara vai ficar lá 90 dias para conseguir fazer uma venda gastando dinheiro e em alguns casos 120, 180 dias não dá. O cara começa a pagar para trabalhar, o cara vai embora do mercado mesmo. Ainda mais se ele não conseguir enxergar que ele tem ali uma esperança de conseguir gerar um negócio. Porque o corretor, ele pode até ficar 90 dias sem vender. Faz parte, às vezes acontece. Mas o pior é ele ficar 90 dias sem que ele tenha uma esperança de conseguir fazer um fechamento. Então isso para mim que é o pior. Acho que a função hoje das empresas e dos gestores é fazer com que os corretores tenham condições de gerar trabalhos para que eles possam ter pelo menos uma expectativa de conseguir gerar negócio, nem que seja 90 dias, mas ele tem que ter uma expectativa de gerar negócio. O que não dá para fazer é o corretor trabalhar e não conseguir ver uma luz no fim do túnel. Falar assim, cara, tô no mercado, mas eu não sei se eu vou conseguir vender porque não tô vendo chance de eu conseguir vender pelo trabalho que eu estou fazendo. Então, por esses motivos, é porque acontece aí um grande turnover
dentro dessas empresas. Então, basicamente, para a gente começar a falar, essa é a grande diferença entre o mercado imobiliário americano e o mercado imobiliário brasileiro. Essa agilidade que eles têm em de conseguir fazer com que o corretor consiga gerar negócio. Porque o foco do corretor é exatamente vender, fazer relacionamento, trabalhar base, né, sua carteira, para que você possa continuar gerando negócio. A parte burocrática, basicamente eles não se preocupam igual o corretor acontece aqui. O corretor hoje tira foto, ele tem que limpar a casa para poder fazer uma foto bacana, para poder demonstrar o imóvel. Enfim, tem que fazer um monte de processos para ele conseguir colocar esse imóvel na imobiliária, para conseguir levar para um portal, para conseguir depois atrair um cliente, que na maioria das vezes esse cliente nem qualificado é. Que aí que a gente vai entrar agora um pouquinho na parte de funil de vendas. O que é o funil? É quando você faz o seu anúncio ou você gera tráfego pago ou orgânico para você fazer a atração desses clientes, tá? E por que hoje o corretor brasileiro tem uma grande dificuldade de conseguir fazer com que esse cliente caminhe pelo seu, vamos dizer assim, caminhe pelos seus estágios de atendimento ou pelo seu CRM, ou por que ele tem dificuldade de conseguir levar o cliente no plantão, no fim de semana ou de visitar o imóvel? Por quê? Exatamente isso aqui, ó. Porque quando as empresas fazem os seus anúncios, o funil dela é muito aberto. O que é o funil? É a mesma coisa, isso aqui, ó. Ela tem um funil com a boca muito aberta para poder entrar qualquer tipo de cliente. É que faz hoje os portais imobiliários. Eles trabalham com um funil muito aberto e eles vão captando um monte de cliente e às vezes esse cliente não sabe nem por que entrou nesse anúncio, por exemplo. Vamos voltar aqui. Como é que funciona o funil brasileiro, principalmente o mercado imobiliário? É muito fácil de explicar. Eu vejo muito anúncio no Facebook, em alguns grupos, de alguns gerentes e até algumas empresas colocando assim: contratamos corretores, damos leads qualificados todos os dias, enfim. Eles até dão, só que esse lead não é qualificado. Virou uma moeda de troca. Você vem para cá, o corretor, que eu vou te entregar o lead. Basicamente, é a mesma coisa que fazem os portais. Vão te encher de lead, talvez leads não qualificados. E aí que acontece? Ao invés de ajudar o corretor, eles estão também atrapalhando o corretor. Por quê? Imagina o seguinte, olha só, vamos voltar aqui pro meu funil aqui. Eu faço um anúncio e aí vem qualquer tipo de cliente. Esse cliente ele vai ver meu anúncio, vai clicar no meu anúncio e ele vai lá para uma página específica ou vai se cadastrar em algum formulário. É basicamente assim que funciona hoje nas empresas, tá? Quando você recebe um lead, é porque provavelmente alguém fez um anúncio. Esse cliente, para conseguir mais informações sobre aquele anúncio, por exemplo, ele tem que se cadastrar no formulário. Põe o nome, telefone e e-mail. Aí ele gera um lead. Aí esse contato, esse lead, é que as empresas passam para os corretores. E aí, onde que para mim, do meu ponto de vista, é uma coisa que é ruim também, que gera também uma demanda para o corretor desnecessária. Quando você faz um anúncio com um funil muito aberto, você traz qualquer tipo de cliente. E aí o que acontece? Quando esse cliente entrou no meu formulário e eu repasso isso para o corretor, o que eu tenho que fazer? Aliás, o que eu tenho não, é o que esse corretor precisa fazer? Ele precisa qualificar esse cliente. Na maioria das vezes, o que acontece? O cliente vai lá, te pede algum tipo de informação. Talvez porque e existem alguns formulários que existem já perguntas programadas. E algumas dessas perguntas são assim: gostaria de mais informações. Então ele só clica no botãozinho e essa pergunta vai para você de forma automática. E você, corretor, o que você faz? Pega lá um monte de imagem, tabela, memorial descritivo e você manda para esse cliente. E você está achando que esse cliente é um cliente potencial. Só que a pergunta é: quem é esse cliente? Você não sabe. Então, você vai ter um trabalho de tentar qualificar esse cliente, de entender se ele está no processo de compra rápida, se ele precisa de algo, se ele tem dúvidas, se ele não tem. Então, o que acontece? Quando as empresas fazem esses anúncios que são com funil muito aberto, que atraem qualquer tipo de cliente,
o corretor vai ter que ter o trabalho de tentar fazer essa qualificação, que para mim também é um crime, porque o corretor tem que gerar negócios, a qualificação ela tem que vir antes. O corretor não pode ficar qualificando lead. Esse processo também, aí agora eu estou falando mais para a parte de lançamentos, esse processo também ele torna o prazo médio de vendas do corretor muito moroso. 90, 120 dias, porque ele tem que ficar atendendo o cliente. A maioria às vezes é novo no ramo, nunca trabalhou com vendas, então mal sabe como fazer para qualificar um lead, como fazer esse cara andar durante todo esse estágio. E aí ele começa a fazer o quê? Manda informação, aí o cliente não responde, o cliente é ruim, aí você quer outro lead, manda informação, o cliente não responde, poxa, o cliente é ruim. Você fica nesse ciclo até conseguir pegar um cliente que esteja pronto para comprar com você, aí você vende. Só que você tem que entender que esse período de você conseguir achar esse cliente pode demorar 90 dias, 120 dias, né? 200 dias, tem corretor que está 1 ano sem vender. No meu ponto de vista, porque as empresas estão fazendo de forma errada. Pensando nisso, pegando tudo que estudei sobre o mercado de vendas online americano, como que eles o fazem, né? Como que eles fazem para gerar vendas no marketing de resposta direta, aquela coisa mais rápida. Eu fiz uma adaptação aqui, pensando como que a gente pode ajudar o corretor a gerar funis automáticos, mas funis que já tragam clientes qualificados. Um pouco diferente do que acontece hoje. Então, eu vou repetir novamente aqui. O portal e as empresas fazem um anúncio muito genérico. Esses clientes acessam muitos clientes nesses anúncios. É gerado muito contato de cliente, só que a maioria desses clientes, desses leads, não são leads que estão prontos para comprar agora. E aí fica na mão do corretor ficar fazendo essa qualificação aí, essa separação desses clientes. Isso demora tempo. Então, pensando no mercado americano, pelo que estudei ali e também por um pouco do que eu já uso para vender meus produtos digitais aqui, o mercado americano ele trabalha com funil fechado, que é aquela boquinha mais estreita, ou seja, é com aqueles anúncios muito mais qualificados. E aí eu vou atrair tipos de clientes específicos. Quando eu falo em fazer anúncios, na verdade, não é só o anúncio específico, tá? Existe um conjunto ali que a gente utiliza nessa parte de marketing de vendas online, que o que vai determinar que tipo de funil que eu vou utilizar, o mais fechado específico, e que tipo de público que eu quero atrair. Existe um negócio que a gente utiliza que é a tal da copy e do criativo. O que eu vou escrever naquele anúncio e as imagens que eu vou colocar são elementos principais para que eu possa qualificar, já trazer leads qualificados para produtos específicos. Toda aquela parte a parte interna dos anúncios, né, parte demográfica, interesses, enfim, toda aquela parte que faz parte de um conjunto lá de você criar seu anúncio, fica um pouco em segundo plano, porque o principal plano é o que você escreve no anúncio e quais são as imagens que você coloca no anúncio, porque é a primeira coisa que o cliente vê. Então, pensando um pouco no mercado americano, como que eles fazem para gerar negócios rápidos, como é que eu, Lindenberg, como é que eu faria hoje anúncios caso eu fosse diretor de alguma empresa ou se eu fosse gerente de alguma equipe? Como é que eu faria anúncios específicos já para trazer clientes qualificados conforme cada tipo de anúncio? Como é que os americanos trabalham? Tá? Eles trabalham com vários funis. Então, tem funis que é de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Todos esses funis são para... pode até ser para o mesmo produto, porém, são para clientes que estão em estágios de compras diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar um pouco para o mercado imobiliário. Imaginem que eu vou fazer um anúncio.
Aí eu quero fazer um anúncio para atrair muitos clientes. Se eu fizer com funil muito aberto, eu vou atrair todo tipo de cliente. E aí eu vou deixar na mão do meu corretor, que é um crime, fazer com que ele faça toda essa qualificação. Agora, se eu fizer o mesmo anúncio, aliás, desculpa, o mesmo anúncio não. Se eu fizer o anúncio para o mesmo produto, só que eu colocar ali, ao invés de um funil, 3 funis, ou 2 funis, ou 4 funis diferentes, eu vou atrair clientes em estágios de compras diferentes. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero aquele cliente de um lançamento que vai comprar agora. E eu faço então um anúncio para um funil específico, que é um anúncio com resposta mais rápida, mais direta. Aquele cara que quer comprar exatamente, que já está pronto para comprar. Suponhamos que eu quero um cliente que ainda, enfim, precisa vender a casa dele, vender o imóvel dele. Eu faço um outro tipo de anúncio. Vou colocar para vocês aqui, vou explicar para vocês aqui de uma forma um pouco mais didática aqui. Vamos lá. Fiz uma outra arte aqui para vocês acompanharem. Tá na tela já? Tá, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagine que eu quero fazer aí para um lançamento. Então eu quero atrair pessoas para o meu lançamento, que vai lançar daqui 20 dias. Então isso aqui eu preciso trazer pessoas que já estejam prontas para comprar o imóvel. Então eu digo que é um anúncio de funil curto, de tempo curto, resposta muito rápida. Então o que acontece ali? Quando eu vou gerar ali o anúncio para atrair as pessoas para entrar nesse funil, toda a minha comunicação do meu anúncio, tanto o criativo, que são as artes, quanto o que eu escrevo ali, que são as copies, ela tem que deixar bem claro que eu quero clientes, ou eu vou atrair clientes que estejam prontos para comprar naquele momento. Ou seja, eu posso colocar alguma coisa o seguinte, olha, vai lançar e você precisa vir para cá porque vai ter que comprar, vai ter que assinar, alguma coisa do tipo assim. Eu tenho que deixar claro qual é o cliente que eu quero que acesse aquele site ali, aquele meu anúncio. Se eu conseguir atrair o cliente correto, eu tenho que levar esse cliente. Qual é o segundo passo? Ele viu meu anúncio e vai clicar ali no meu anúncio para pegar mais informações. O segundo passo ali é eu levar esse cliente para a minha página do produto. Eu preciso criar uma página de um produto, do lançamento 1, por exemplo, do mesmo lançamento. E aí o que acontece? Essa página de produto, ela tem que ter as mesmas informações e os mesmos elementos que o meu anúncio que eu fiz. Ou seja, ela tem que colocar ali, vamos dizer assim, ela tem que ter uma alta conversão para ter o mesmo tipo de conversa do meu anúncio. Então, o meu anúncio, eu estou trazendo pessoas dizendo o seguinte, olha, eu quero pessoas que vão comprar agora. Esse é o discurso do meu anúncio. Quando eu mando esse cliente para essa minha página do meu produto, o discurso tem que ser igual. Então eu vou criar ali headline, sub-headline ali, com bastante, vamos dizer assim, com bastante escassez, com bastante urgência. Por quê? Porque eu quero que ele olhe essa minha página do meu produto e que essa página de produto consiga converter esse meu cliente através de gatilhos de escassez e de urgência. Ou seja, ele viu meu anúncio, se interessou pelo anúncio, ele vai para uma página do produto, ele viu a página do produto. A página do produto é uma página de alta conversão porque eu quero que ele tenha uma resposta rápida, direta. Eu estou dizendo que eu quero clientes que queiram comprar o imóvel que vai lançar daqui 20 dias, por exemplo. Se tudo isso que ele viu, mesmo assim, chegou lá embaixo, ele clicar para poder obter mais informações ou falar com o corretor, significa que esse cliente ele já entendeu qual é esse discurso e ele vai chegar na minha ponta aqui, ó, que é a conversão, é uma venda rápida, ele vai chegar para o corretor já muito mais qualificado. Por quê? Porque o próprio anúncio e a própria página de vendas já fez todo o trabalho de qualificação, já deu todas as informações que ele precisaria ali ouvir. Então, quando ele decide ir para frente, dar o próximo passo, que é falar com o corretor, esse corretor ele já sabe que esse cliente passou por essas etapas, que ele já tem as informações necessárias que ele precisa, vamos dizer assim, e ele já sabe
que ele precisa agir rápido porque ele precisa comprar aquele imóvel daqui a 20 dias. Então o que acontece? Quando você trabalha com funis específicos, mesmo para o mesmo produto, eu quero atrair pessoas específicas e estágio de vendas específicos. Ou pessoas que estejam em momentos diferentes de compra. Então eu quero atrair pessoas para gerar negócio agora. Então eu vou criar um funil que tem uma resposta de venda rápida, que são clientes que eu quero gerar negócio no curto espaço de tempo ou a curto prazo. Agora, eu também posso... antes disso aqui, é bom que apareceu já. Vou te dar aqui um exemplo prático de como que eu uso essa página de conversão ou esse anúncio de funil de curto prazo para vender algum dos meus produtos. Óbvio que eu não vou colocar para vocês aqui os meus produtos para o mercado imobiliário, porque vocês vão achar que eu quero te vender alguma coisa. Então eu vou só te dar aqui alguns exemplos, mas vou te mostrar alguns outros produtos, tá? Vou colocar aqui, ó, para vocês na tela aqui. Esse aqui é uma página de vendas aonde eu ajudo empreendedores a, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, tá? Eu ajudo empreendedores que talvez estejam desempregados ou que queiram fazer um pouco mais de dinheiro vendendo o seu conhecimento. Então eu ajudo essas pessoas que têm algum tipo de conhecimento a transformar esse conhecimento em um curso ou em uma mentoria, alguma coisa do tipo assim. Então o que eu faço? Eu vou fazer então um anúncio focando em um funil a curto prazo e todo o meu anúncio eu vou deixar claro que eu quero falar com pessoas que têm algum tipo de conhecimento e que querem transformar esse conhecimento em um negócio, ou em um curso, ou em uma mentoria. Esse é o meu anúncio. Vou voltar aqui, ó. Quando esse cliente se interessa por esse anúncio, ele clica e vai para a minha página de vendas, na minha página de vendas eu tenho que manter o mesmo discurso. Por quê? Porque aqui eu vou fazer, de fato, a qualificação desses clientes que eu atraí. Ou seja, ali, aprenda a transformar o seu conhecimento em dinheiro, crie seu curso, enfim, você vai aprender o método que eu utilizo para criar cursos e transformar isso em um negócio altamente rentável. E ali, eu tenho ali um vídeo onde eu explico um pouco melhor. Então, ou seja, vou voltar aqui, faço o anúncio, eu atraio esse cliente para uma página de vendas e essa página de vendas ela tem que ter uma alta conversão de escassez e de urgência, que é aquela que é a venda rápida. Vou voltar ali. E aí minha página eu continuo, explico para ele o que ele pode fazer, como é que é feito, enfim, tudo o que ele vai aprender. Então assim, a minha página de vendas ou a página do produto, do imóvel que você vai anunciar, eu tenho que ter elementos baseados no anúncio que eu quero ou no funil que eu quero, que nesse caso seria o curto prazo, e essa minha página de vendas ou página de produto, eu já tenho que dar todas as informações que esse cliente precisa ou precisaria entender. Só assim eu vou conseguir realmente qualificar esse cliente, ele vai entender que se ele clicar aqui, ele vai falar com o corretor, ele vai ir para uma venda direta, ou no caso aqui ele vai comprar um curso específico, então ele tem que entender isso aí. Então isso é um funil, que a gente trabalha de funil de curto prazo, é aquela que é a venda rápida. No meu ponto de vista, é que o corretor precisa para gerar negócios rápidos. Vocês conseguiram entender aqui mais ou menos o processo aqui todo? Então o que acontece? Ao invés de fazer um anúncio, que seria criar um funil, eu vou criar 2, 3 ou 4 funis para vender o mesmo produto, só que eu quero atrair pessoas com estágios ou momentos de decisão diferentes. Para que eu não... Por que eu quero fazer isso aqui? Por que eu faço? Por que eu sugiro? Porque eu não quero deixar na mão do corretor que ele perca tempo tentando entender quem é o cliente ou qualificar esse cliente. O próprio funil, quando você cria anúncios diferentes ou funis diferentes, o próprio funil ele vai se encarregar de qualificar aqueles clientes. E aí você, corretor, vai entender que aquele cliente que vê daquele funil é um cliente que é a curto prazo, ele já entendeu que ele vai comprar agora. E aí você começa, opa, esse aqui é para médio prazo, então ele não quer comprar agora. Então eu consigo fazer trabalhos diferentes aqui. Por exemplo,
funil de médio prazo. Vamos tentar criar aqui um funil de médio prazo. É a mesma situação. Suponhamos, vamos dar uma viajada aqui. Suponhamos que eu quero então, vou pegar um exemplo aqui que acontece bastante com o corretor, tá? Às vezes você atende um cliente, ele fala assim, poxa, eu gostei do empreendimento, ou pelo WhatsApp, vamos dizer assim, né? Só que eu primeiro preciso vender minha casa. Ou seja, você perdeu tempo atendendo esse cliente inicialmente, você manda informação, começa a negociar, o cliente vai visitar o imóvel, enfim, só que na mesa ele fala assim, não, mas é que primeiro eu preciso vender o meu. Ou seja, todo aquele trabalho que você teve de mandar informação, agendar, visitar, mostrar para ele o imóvel ou decorado, se perdeu ali porque você pegou um cliente que ele está com um momento de compra diferente, ou seja, é um cliente de médio para longo prazo. Então, o que eu quero fazer então? Então eu quero também, que é importante você criar aí captações, na verdade, né, de clientes de momentos diferentes. E nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com clientes a médio prazo. Então vamos lá. Suponhamos que eu queira fazer então um anúncio específico, e aí é um anúncio que eu posso pegar qualquer região, para mim tanto faz, e eu quero pegar clientes que queiram vender seus imóveis. Mesma situação, o que vai determinar aqui, para que ele possa identificar o meu anúncio e falar que é para ele, é o que? É a minha arte, é o meu criativo, e o texto que eu vou colocar no anúncio. São as duas coisas principais que o cliente vai perceber. Então, olha só a diferença. Você vai ver um anúncio, que é aquele anúncio que diz o seguinte, ó, lança daqui 20 dias e se você não chegar agora, você perde unidade. E o outro é 3 dicas para você acelerar o processo de venda do seu imóvel. Mesmo que aquele cliente ele olhe esses dois anúncios, o que ele vai olhar? Poxa, eu quero comprar um imóvel, então esse anúncio aqui é para mim. Esse aqui não vou nem entrar, porque eu não quero vender imóvel, não preciso vender imóvel. Agora, o inverso, se aquele cliente ele quer comprar um imóvel novo, mas ele precisa vender o dele primeiro, o que ele vai fazer? Qual que ele vai entrar? Vai entrar no anúncio que você está dizendo o seguinte, olha, 3 dicas de você vender o imóvel. Então, só nessa parte de você gerar funis diferentes para momentos diferentes, você já começa a criar uma base de clientes mais qualificadas. Então, nesse caso aqui específico, eu quero criar um anúncio que eu quero fazer o quê? Eu quero atrair clientes que queiram vender seus imóveis. Então, eu vou lá, faço um texto, 3 dicas para você acelerar a venda do seu imóvel, enfim. Aí, qualquer coisa que a gente vai colocar ali. Depois do texto, eu vou lá e coloco a arte e ponho para rodar esse anúncio. Então, teoricamente, 90% das pessoas que vão entrar nesse anúncio são pessoas que querem realmente vender o imóvel. Só que aí que tá o negócio. Nesse funil aqui, não é resposta de venda direta. A venda imediata não é o foco. Eu não quero vender aqui. Eu só quero atrair esses clientes para ficar num funil específico. Qual que é o foco desse negócio aqui? O foco desse negócio aqui é um foco mais a princípio educacional. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma outra página, uma segunda página de vendas ou de um produto. E nessa página aqui, eu vou deixar ali algumas dicas de como esse cliente pode acelerar o processo dele de compra. E aí, o que eu posso fazer para ele? 2 opções. Ou eu posso, primeira coisa, ele vai ver esse anúncio, ele vai clicar nesse anúncio, vai para uma página de vendas, e ali eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer um texto, enfim, eu vou dar para ele algumas informações de como que ele pode acelerar o processo dele de compra. E aí, o que eu faço? Se ele quiser receber lá um e-book ou um vídeo, enfim, qualquer coisa onde você explique com mais detalhes como que você pode ajudar esse cliente com outras dicas para ele poder conseguir vender o imóvel dele de forma mais rápida. E aí, o que ele faz? Ele tem um formulário, ele se cadastra nesse formulário, e aí sim, após o cadastro, você vai gerar esse lead, e aí sim você manda para esse cliente essa informação que for. Então, olha só, nessa brincadeira aqui, o que acontece? Nessa brincadeira aqui, eu estou criando bases de clientes com momentos de compra diferentes. Eu já estou criando uma base já qualificada. Então eu tenho uma base que eu sei que esses caras querem comprar logo e essa base, esses caras querem vender. E aí, olha que coisa interessante. Todo esse processo, desse primeiro contato desse cliente,
seja de perfil, seja do funil de curto prazo, ou de médio ou de longo prazo, todo esse primeiro contato, há uma possibilidade de você fazer todo o processo automático. Ou seja, você fez um anúncio, esse cliente entrou nesse anúncio, e independente de qual vai ser o próximo passo, eu consigo fazer isso de forma automática, para que a gente possa ganhar tempo. Então vamos lá. Por exemplo aqui, ó. Eu peguei aqui um exemplo do que eu uso, tá? Vou trocar para vocês a tela aqui. Vamos lá. Aqui tem um funil. Primeira parte do funil é o anúncio. Tanto faz, tá? Anúncio de curto ou de médio e longo prazo, enfim. O cliente entrou nesse meu anúncio, ele viu lá um anúncio. Tá bom, vai. Tá bom, vamos colocar tão certinho, né? Então vamos lá, eu fiz um anúncio para curto prazo. Vou lançar daqui 20 dias. Perfeito? Então o cliente entrou, viu meu anúncio. O que ele vai fazer? Vai clicar para pegar mais informações. Ele vai para uma página do meu produto, página de vendas ali. Nesta página de vendas, eu já vou criar elementos para ele já entender o que é, conforme eu já expliquei. Se ele for avançar, o que vai acontecer ali embaixo? Ele vai para um formulário, porque é ali que eu vou gerar de fato o lead dele, né? O cadastro dele. Quando ele gera esse formulário, quando ele coloca os dados, aí dá o OK, de forma automática eu já consigo enviar para esse cliente o e-mail. Tá, então eu só vou arrumar aqui, tá? Esse e-mail ele pode ser educacional, por exemplo. No caso, e caso eu explique para esse cliente, dando dicas de como que ele pode vender a casa dele lá em menos de, 60 dias, uma forma rápida de vender a casa. Porque isso para mim ele gera agilidade. Por exemplo, tem aqui, eu uso alguns funis. Aliás, depois eu passo a parte aqui. Então o que acontece? Quando ele vem aqui, ele vai para um formulário, ele se cadastra no formulário, de forma automática eu mando para ele meu primeiro e-mail. Tanto faz, educacional ou enfim, qualquer coisa que eu quiser mandar. Quando eu faço isso, eu consigo separar cada cliente de forma diferente, em formulários diferentes. Isso para o corretor já é como se fosse uma qualificação já dos leads. Porque a pior coisa do corretor, e o que gera tempo no corretor também, que é coisa que é ruim, é quando você tem, você gera leads, e esses leads vão para o mesmo formulário. Não importa se o cara quer comprar agora, se quer vender, não importa qual estágio. Ficam tudo no mesmo formulário. E aí o que acontece? Passa um mês, 2 meses, você vai para um outro lançamento, o que você faz? Pega toda aquela base e você começa a fazer o mesmo tipo de disparo de e-mail para o cliente. Nesse caso aqui específico, é totalmente separado. Então eu trabalho e-mails específicos para perfis de clientes ou estágios de cliente específico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso criar uma página de venda, a página do produto, aonde eu vou mostrar para o cliente como que ele pode usar essas dicas para vender o imóvel dele de forma mais rápida. Ele se cadastrou para receber as informações de forma automática, eu já mando para ele as informações de como que ele pode vender a casa de forma mais rápida, mais simples. Eu posso mandar para ele um e-book, posso mandar um vídeo. Então esse é um tipo de funil. Se eu quiser criar um outro funil automático para clientes de curto prazo, ou seja, olha, eu vou precisar que você se cadastre, porque quem não se cadastrar vai ficar fora da seleção lá da casa, eu preciso vender o imóvel daqui 20 dias, eu gosto mais rápido. Quando ele se cadastrar, por exemplo, nesse funil específico, o meu primeiro e-mail, eu já posso mandar para ele algumas informações sobre esse breve lançamento. Então, conforme eu faço a atração desses clientes em funis diferentes, o meu primeiro contato já é automático e é específico referente àquele anúncio e aquele meu produto ou, pelo menos, o meu funil automático aqui. Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona? Eu sei que no comecinho é meio complicado, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho um site, que eu não divulgo esse meu site. Por quê? Porque eu só divulgo as páginas dos meus produtos que eu vendo. Então, por exemplo, vou pegar para vocês aqui. Dentro aqui desse meu site, eu tenho 4 formulários.
assinaturas 2, condomínio, método corretor Pro e Enter Contest. Cada um desses formulários aqui, eu utilizo páginas de produtos específicos. Por quê? Por exemplo, talvez você já tenha acessado aqui esse meu método corretor Pro. O que acontece ali? Ó? Eu faço algumas postagens ou anúncio tráfego, ou anúncio no Insta e no Facebook sobre atendimento, certo? O corretor ele vê esse meu anúncio e ele clica no link aqui, ele vai para uma página de um produto. E ali eu falo, olha, se você quiser assistir essa aula experimental aqui e tudo, você precisa se cadastrar que eu vou te enviar por e-mail. Quando ele acessa essa página, ele se cadastra para receber essa aula, eu gerei um lead, que vem para cá, ó, método corretor Pro, e de forma automática, eu já mando para o e-mail dele o meu vídeo para ele assistir a aula. Tá aqui. Então, cada um desses formulários específicos são funis que eu criei de médio e longo prazo. Nesses funis aqui, eu não vendo nada de forma rápida. São só anúncios que eu faço em funis específicos para tipos de produtos específicos, para que eu possa basicamente gerar algum tipo de lead ali. Depois eu trabalho essa base. Por exemplo, aqui, ó. Como é que funciona aqui? Eu vou mostrar para vocês. Cliente acessou, ó, só aqui, ó, ele já foi mandado aqui, pelo menos aqui umas 60 vezes só no dia 4 de setembro. E aí o que acontece, ó? Resumo, o formulário é enviado específico. Qual que é o gatilho? Enviar o e-mail. Que e-mail que é? Opa, voltei aqui. É o e-mail que eu programei para que ele possa receber a aula experimental. Então, cada um desses aqui é para um produto específico. Existe um gatilho específico e existe um primeiro e-mail automático específico. E o que é interessante aqui? Vou voltar aqui, ó. E o que é interessante aqui? Aqui, nesses 4 formulários, eu consigo entender, consigo saber quais são os tipos de clientes que eu trouxe, quais são os tipos de cliente e para quais produtos eles vieram para cá. Porque depois disso, desse primeiro cadastro, que recebe esse primeiro contato, eu consigo criar ali, ó, vou voltar aqui, uma sequência de e-mails específicos para aquele produto. Vou voltar um pouquinho para vocês. Imagine que eu fiz aqui um funil, um anúncio, para buscar pessoas que queiram vender imóvel. E aí o que eu faço? Eu faço um anúncio, eu explico, ó, 3 dicas para você vender seu imóvel e tal, o cliente acessou o meu anúncio, e aí ele vai para uma página do meu produto, que é a página de vendas, enfim. Lá eu coloco lá por que alguns clientes eles erram na hora de escolher a empresa para poder anunciar, por que não é legal colocar placa, enfim, eu coloco algumas informações ali, potencializando o problema dele ou potencializando por que ele não consegue vender o imóvel de forma muito mais rápida. E aí, lá embaixo eu tenho um formulário, ó, a solução para você melhorar aí o processo de venda do seu produto é exatamente vendo aqui essas dicas que eu vou te passar. Para ele receber essas dicas, ele precisa se cadastrar no formulário. Se cadastrou, tá ali, ó, formulário, e ele vai, de forma automática, eu já mando para ele esse meu primeiro e-mail, com as dicas do que eu quero falar para ele, de como que ele pode vender, enfim. Aí eu faço um texto, eu faço um vídeo, enfim. Eu crio um e-book, e pouco importa quanto é isso aí. Ok, então de forma automática, de forma imediata, ele vai receber no que seria a solução dos problemas dele, ou as dicas de como que eu vou ajudá-lo a conseguir fazer com que ele venda aquela casa de forma muito mais rápida. O que acontece? Aí eu sei que esses clientes que entraram aqui, por exemplo, no formulário Assinaturas 2, são clientes que querem vender as suas casas. E aí eu consigo criar, após disso, uma campanha de e-mail ou uma sequência de e-mails específicos para esse tipo de cliente. Então, por exemplo, o segundo e-mail seria um contato de acompanhamento. Eu posso colocar assim, ô fulano de tal, tudo bem com você? Olha, eu vi que você baixou aí meu e-book, eu vi meu vídeo sobre como ajudar você a vender sua casa de forma mais rápida, enfim. Eu posso criar um texto ali, olha, o que você achou das dicas, melhorou, você conseguiu aplicar, enfim, me conta o que você fez aqui.
contato de acompanhamento. E aí, conforme ele vai me respondendo, eu posso ir avançando nesses contatos de e-mail. Então você percebe que quando eu consigo criar funis diferentes, eu consigo trabalhar clientes em estágios ou decisões diferentes de compra. Não fica todo mundo naquele bolo. E com isso, o corretor ele vai ganhar o quê? Agilidade. Por quê? Porque ele vai focar naquele funil ou naquele formulário de clientes que estão clientes de curto prazo. Não vou perder tempo mandando e-mail ou ligando para um cliente que precisa primeiro vender o imóvel. Então eu faço trabalhos diferentes. E o mais interessante aqui é que quando você trabalha com clientes de curto prazo, de médio e longo prazo, esses clientes de médio e longo prazo, daqui uns 3, 4 meses, vão virar clientes de curto prazo. E onde que você ganha volume de vendas aí? Quando você começa a pegar clientes do mês específico, por exemplo, a gente está em outubro, então óbvio que eu vou ter que fazer vendas de clientes que vão entrar agora em outubro, mas eu já posso vir arrastando alguns clientes, fazendo alguns acompanhamentos de clientes que acessaram as minhas páginas em julho, agosto, setembro. Que esses clientes que precisam de um tempo melhor para poder tomar a sua decisão de compra, e agora em outubro eles podem virar clientes de curto prazo. Então vai chegar uma hora que você vai conseguir gerar negócios de clientes que estão entrando agora, clientes novos, e clientes que já estão vindo na sua base. Só que você só consegue isso quando você vem para cá, ó, você separa clientes por formulários específicos, tirando esse cliente daquele mesmo pacote. E é exatamente isso que as empresas não fazem hoje. Então, se você é corretor, se você é gerente, conseguir entender mais ou menos isso aqui, e se você quiser ganhar agilidade e aumentar o seu poder de fechamento da sua equipe, você precisa já começar a criar funis específicos e separados para o seu time de vendas, para que não fique na mão do corretor pegar um monte de cliente que talvez nem queira comprar agora e ele ficar perdendo tempo ali de ficar qualificando todos aqueles clientes lá. E o mais interessante aqui, ó, vou trocar sua tela aqui. Por exemplo, e aí eu tenho aqui, eu posso criar uma sequência de e-mail marketing, eu posso pegar, por exemplo, um cliente de formulário específico que eu quero e mandar ali um e-mail marketing. E aí, quando eu mando isso, eu consigo ter acesso aqui, ó. Por exemplo, ó, nessa base específica, eu mandei, foram 120 e-mails entregues, de um total de 125 que eu tinha ali. Desses 123, 23 abriram o meu e-mail. E aí eu tenho 7 que clicaram no link que eu deixei lá. Só que isso aqui eu consigo saber quem foram os clientes daquele formulário específico. E aí em cima disso eu consigo fazer o quê? Uma outra sequência de e-mails para clientes que realmente clicaram aqui no meu que abriu a minha mensagem no e-mail, que foram 23, e eu consigo entender quem foram os 7 que clicaram nesse meu e-mail. E aí, por exemplo, eu consigo fazer o seguinte, olha, então eu sei que eu tenho aqui 15 clientes que abriram o meu e-mail, mas não clicaram ali no meu corpo do e-mail. E eu posso então fazer o quê? Criar uma sequência de e-mails específicos para esses clientes aqui. E uma outra sequência de e-mails para esses 7 clientes que abriram e clicaram abriram o meu e-mail e clicaram no corpo do e-mail, porque são clientes que estão aqui talvez em estágios ou interesses diferentes. Então o que acontece? Quando você começa ali a entender aqui, vou voltar para vocês aqui, a entender a importância que vocês precisam ter na hora de você criar o seu anúncio específico para clientes específicos, o que eu quero dizer com isso vocês vão ganhar tempo vocês não vão perder tempo qualificando leads desqualificados, que é o maior erro que eu vejo hoje que acontece nas empresas do setor imobiliário. Geram-se leads de forma aleatória, não, mas gera-se leads em grande escala para que o corretor possa falar assim, opa, uma hora de troca, então você vem trabalhar para mim aqui que eu vou te dar um monte de lead. E aí você fica ali perdendo tempo, de fato, perdendo tempo,
tentando qualificar leads. Sendo que, de verdade mesmo, a sua função como corretor é você gerar negócio, é gerar network, gerar relacionamento. Então, essa etapa de qualificação não tem que nem estar na sua mão. Ela tem que vir já de forma automática dentro de alguns funis que a gente pode criar aqui também de forma automática. Fechado? Tem perguntas aí? A gente não consegue acessar as perguntas, né? Tá fora o negócio aí? Tá fora. Bom, então essa aqui foi a aula de hoje. Eu espero que, de verdade mesmo, que a gente possa ter conseguido ajudar vocês aí a pensar um pouquinho fora da caixa, já começar a pensar em novas estratégias mirando 2024. E faltou o quê? Ah, tem o nosso, antes da gente encerrar, tem a nossa palavrinha aqui, né, que é a palavrinha de passe, não é isso? Do último... Ontem foi o americano e hoje vai ser o quê? Funil? Vamos colocar funil? Vamos colocar funil então. Então hoje, na minha última postagem, você vai lá e coloca a palavra funil. Porque, talvez você chegou agora e você não sabe o que está acontecendo. Porque eu ontem dei uma palavrinha, hoje estou dando outra palavrinha, e aí eu vou verificar lá nessas duas postagens. Quem colocou a palavra de ontem e a palavra de hoje, que é funil, nós vamos sortear, nós vamos fazer todo um acompanhamento para ajudar você, corretor, a criar aí esse funil de vendas de forma automática. Fechado? É isso então? Fechou? Vamos acabar então, pessoal. Muito obrigado e não esqueçam de, se possível, ir nas minhas redes e me seguir lá, Marcelo Lindenberg, ou dar a inscrição aqui no meu canal. É só apertar ali embaixo, né? Ativar o sininho. E porque é o seguinte, porque a partir agora desse mês, todos os meus treinamentos que eu vendi para as empresas, ou que eu fiz nas empresas, eu vou deixá-lo aqui no YouTube de forma gratuita, pelo menos durante algum período. Então, se você não quiser perder esses treinamentos que eu vou colocar aqui, prospecção, atendimento, de gestão, ative o sininho, começa a me seguir, porque a hora que eu colocar ali ao vivo, você vai ser notificado e você não vai perder nenhuma dessas aulas aqui. Fechado? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Até mais!